Do censo de 2022, divulgado hoje pelo IBGE. A gente está esperando aqui a nossa entrevistada de hoje, que vai ajudar a gente a entender esses dados, a professora Catarina de Almeida Santos, professora da Universidade de Brasília. Isso porque o contingente equivalente a 0,65% do total de habitantes de país, de pouco mais aí de 203 milhões de pessoas, quase um terço dos municípios brasileiros tem população quilombola. E se o censo traz aí, né, professor, um recorte do Brasil, mais do que importante a gente trazer esses dados para entender as demandas dessa população, né, professora? Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Você tem toda a razão, né? Eu acho que a grande questão, acho que uma questão a ser feita é porque esse é o primeiro censo em que há esse registro, por exemplo, das comunidades quilombolas, dos quilombos e da quantidade de pessoas quilombolas que nós temos no país. E esse é um dado fundamental, porque sem dados, sem estatísticas, nós não pensamos políticas públicas. E quando a gente está falando de um país com a estrutura que nós temos, né, desse racismo estrutural que nos constitui, não ter dados dessa população, não pensar políticas públicas específicas para essa população, é fazer com que o racismo seja cada vez mais cruel e que a gente possa combater e garantir condições de vida para essa população. Então, é um dado fundamental que o país começou a levantar. É triste que só tenhamos dados agora, né? Inclusive, não é possível se fazer uma série histórica ou se fazer um comparativo do que fizemos ou deixamos de fazer, o que precisamos fazer ainda, se a gente for comparar a política dos últimos anos, mas é importante que esse primeiro passo tenha sido dado e não foi uma questão simples, né? Ele foi resultante, esse levantamento é resultante de uma luta aí do povo negro, dos quilombolas, e que a gente precisa colocar, compreender como uma vitória tardia, mas uma vitória, e que não se pare por aqui, né? Que a gente continue olhando para essa população, ouvindo essa população, pensando as especificidades, e de cada quilombo, inclusive das pessoas que são quilombolas, estão fora do quilombo, né? E por que estão fora dos seus quilombos? Quais condições estão sendo dadas nesses quilombos para que as pessoas tenham que fugir dos quilombos ou não tenham possibilidade de permanecer em suas comunidades? Certeza, um registro histórico, né, professora, com essas dificuldades aí antes para conseguir ser realizado, como a senhora já destacava, e também durante, né, exigiu uma operação especial, tem muitas especificidades envolvidas. Queria saber, então, da senhora o que trouxe de mais importante essa pesquisa e quais são as lacunas aí a serem preenchidas mais importantes, tanto de demandas que são importantes saírem a partir desses dados e até da pesquisa ali mesmo, do momento, qual o conhecimento que foi adquirido com essa primeira tentativa de censo, o que se pode aprender para as próximas? Então, na verdade, quando a gente olha para ou pelo menos porque já foi publicado do censo, o que a gente tem mais, Natália, é a quantidade de pessoas quilombolas, onde estão essas comunidades, quem está na comunidade, quem está nas cidades brasileiras. Então, esse é um primeiro registro. Agora a gente vai precisar fazer dados, levantar dados, por exemplo, em relação às necessidades específicas desse grupo, das questões educacionais, de qual currículo a gente precisa pensar, né, para garantir, pensar não, porque eu acho que pessoas quilombolas certamente têm as suas perspectivas, têm as suas demandas de processos educativos, levantar outras questões que nós não conhecemos, por exemplo, a quantidade de crianças, né, de jovens e adolescentes, as necessidades para permanecer nessas comunidades. Ainda falta um conjunto de elementos que nós precisamos levantar para garantir o direito à existência e à existência com dignidade das pessoas quilombolas. Então, a gente já sabe quais são as regiões que têm o maior número de quilombos, né? Quais são os quilombos que a gente tem o maior número de pessoas vivendo nesses quilombos. A região Nordeste, né, é aí a região com a maior quantidade de quilombos, o estado da Bahia. Em compensação, a gente vai ter o estado do Maranhão com quilombo, com a maior quantidade de pessoas vivendo nesse quilombo, mas a gente vai ter quilombos aqui no Centro-Oeste, na região Norte. O país como um todo apresenta uma quantidade grande de pessoas quilombolas. A tendência é que nos próximos censos, nas próximas PNADs, a gente tenha outros dados também, porque quando começa esse levantamento, também as pessoas começam a responder e se identificar mais como pessoas do quilombo.
E isso é um elemento importante, inclusive, para nós que estamos fora do quilombo, né? E, sobretudo, para a população branca, mas também para os governos, pensar ações específicas em relação à educação, em relação à saúde, às prevenções, né? Em relação à demarcação ou à garantia, né, de que as pessoas, que os quilombos, que as comunidades quilombolas e as suas áreas sejam respeitadas, não sejam invadidas. Então, são elementos muito importantes para a gente começar a pensar. Quando a gente tem o dado, inclusive todos nós que não estamos nos quilombos, né, podemos nos mobilizar melhor para esse trabalho e para a exigência de políticas públicas para atender a essas comunidades, sabe? Mas a gente ainda tem muito dado a ser levantado, muitas informações para que a gente possa fazer aí um raio-x e pensar políticas mais efetivas.